Os supervilões são teletransportados para outro mundo e surpreendem a todos com seus poderes divinos. É mais um dia no universo da DC, onde Harley Quinn e o Coringa sequestraram civis aleatórios, apenas por travessuras. Enquanto Harley fala sobre seus sonhos de ir para outro mundo, o Coringa rouba dinheiro e avisa que devem sair. A polícia chega para resgatar os reféns, mas o Coringa os captura. Armadilha. Os reféns tinham bombas que explodiam ao serem encontrados pela polícia. Uma grande explosão choca os cidadãos, gerando pânico na estrada. Animado, Joker toca piano enquanto dirige, quando de repente, a polícia começa a persegui-los e alguns carros bloqueiam seu caminho. Harley os explode com seu lança-foguetes, e então, Coringa corta a sacola de dinheiro enquanto salta sobre o caos. Enquanto notas de $100 começam a chover da bolsa dele, pessoas gananciosas enchem as ruas, tentando encher seus próprios bolsos. O Coringa continua tocando seu piano sem parar, e logo os carros de polícia o alcançam. Ele faz uma curva apertada e a polícia o segue, mas então Harley joga algumas bombas na direção deles, fazendo com que toda a frota exploda. O Coringa começa a falar sozinho, monologando sobre como ele quer mudar o mundo. Mas de repente, Harley puxa o freio de emergência, dizendo que deveriam parar para tomar um drink. Antes disso, ela entra no bar e joga dinheiro fora. Ao ver bandidos alinhados, fica desconfiada. Ela diz ao barman que conhece o segredo deles, e ele tenta pegar uma arma. Harley quebra uma garrafa na cabeça dele e grita para o Coringa não entrar. Os homens a atacam, mas ela desarma um enquanto os outros atiram, enfrentando-os com agilidade surpreendente e usando objetos do bar como armas improvisadas. Do lado de fora do bar, o sem-teto também começa a atirar no Coringa, que bate com seu carro nele. Ele cria um buraco na parede, dando a Harley a chance de sair. Mas antes que ela possa alcançar o carro, o Coringa é atacado por alguns caminhões militares e tem que recuar. Os caminhões o perseguem para longe do local. E quando Harley sai do bar depois de lidar com todos os bandidos, ela perde o contato com ele. Quando ela está correndo no telhado de um prédio, alguém de repente joga uma faca nela. A garota pula no chão e saca sua espada, e Harley saca seu bastão em resposta. Elas começam a trocar golpes, e Harley se diverte lutando com a garota. Mas sua diversão é interrompida quando a samurai consegue desarmá-la. Harley agora está nervosa e tenta se afastar enquanto distrai a garota com suas palavras. Ela vê uma brecha e tenta escapar, mas a garota samurai a persegue sem descanso. Harley cai e lança um balde vazio, mas a garota desvia com facilidade. Harley continua jogando coisas enquanto sobe e agarra um cano de aço. A segunda rodada da batalha com a samurai começa, mas Harley não consegue igualar suas habilidades e logo fica de joelhos. Lança o cano na garota para impedir o golpe final e se aproxima muito para que a espada não seja usada adequadamente. Mas essa tática não dura muito, e a samurai a empurra para trás, finalmente encurralando Harley e nocauteando-a com um golpe no estômago. Harley é capturada e levada para uma prisão de alta segurança. Em outra parte da cidade, a organização Argus, liderada por Amanda Waller, está conduzindo um experimento que tem o potencial de mudar o mundo para sempre. Usando uma pessoa presa como fonte de energia, eles ativam seus equipamentos. Criam um portal, mas ele é instável, e o cientista-chefe avisa Amanda que a energia é menor que o esperado. Então, o portal não durará. Amanda simplesmente diz para aumentarem a potência, mesmo que isso cause mais estresse na pessoa usada como fonte, ignorando os alertas sobre os riscos fatais. Os cientistas não têm outra opção senão obedecer ao comando dela. Eles extraem uma quantidade assustadora de poder da mulher presa, o que a faz se contorcer de dor intensa. O portal começa a crescer rapidamente em tamanho e começa a puxar tudo ao seu redor para dentro. Um pedaço de detrito gira velozmente ao redor do portal e passa bem próximo de Amanda, causando um corte feio em sua cabeça. Mesmo assim, ela insiste para que os cientistas continuem. Então, o portal irregular implode de repente, transformando-se em um portal perfeito e estável que os levará a outro mundo. Meio ano depois, Amanda chega a uma prisão de alta segurança administrada pela Argus, que detém vários vilões sobre-humanos. O diretor tenta dissuadi-la de libertar alguns dos mais perigosos super-humanos da Terra, pois certamente causarão caos em qualquer lugar. Contudo, Amanda ordena que ele se cale, pois precisa de gente louca como eles para transformar o mundo. Relutante, o diretor a leva até a cela de Harley, onde Amanda primeiro desliga a TV dela e depois envia os soldados. Ele está lá dentro para tirá-la. Amanda diz que precisa de um favor, mas Harley responde que ela não é sua mãe. Não pode recusar com armas apontadas e aceita deixar sua cela confortável. Ao sair, o diretor a segura de repente, pedindo agradecimento por tornar sua estadia agradável.
Harley agradece com o velho Ballbuster 3000. Então os soldados a seguram enquanto Amanda a nocauteia com um taser. Logo após isso, ela vai até o diretor e pede que a leve para a próxima cela, pois precisa de mais pessoas para o trabalho. Algumas horas depois, Harley acorda em um porta-helicópteros, e a primeira coisa que vê é o super-vilão atirador Deadshot sentado ao seu lado, o que a surpreende. Até o Deadshot comenta que não queria estar tão próximo de uma mulher psicopata. No entanto, outro prisioneiro que estava com eles interrompe, dizendo que é falta de educação falar com uma senhora dessa maneira. Harley nem Deadshot conhecem esse cara, e ele pergunta se eles não assistem a filmes, pois é um ator famoso. Ao lado dele, há um homem com camisa de força e um saco de papel no rosto. Harley pergunta se ele esconde o rosto por ser feio, e o homem responde que faz isso para não atrapalhar sua missão de paz. Deadshot duvida que os outros possam cumprir uma missão nobre. E nesse momento, um agente chega. Ele diz que Maskhead está certo e que estão em uma missão nobre. Ele mostra uma tela onde Amanda explica os detalhes da tarefa. Precisam estabelecer uma base de pesquisa e protegê-la enquanto os cientistas pesquisam e extraem recursos de uma região. Ela informa que os 5 prisioneiros estarão sob comando do agente e que, se não obedecerem a cada palavra, ela detonará a bomba que plantou em seus pescoços. Todos ficam absolutamente mortificados ao ouvir isso. E então, Amanda lhes diz que, se tentarem fugir para longe do alcance de seu sinal, as bombas estão programadas para explodir em 72 horas. Então, eles realmente não têm escolha, a não ser serem seus cães obedientes. Todos ficam extremamente furiosos com isso, e Deadshot até mesmo jura matá-la quando voltar. Mas Amanda sabe que eles não têm como retaliar contra ela. A mensagem é interrompida por isso. E então, o agente começa a remover as algemas de Harley, mencionando que todo o equipamento está na parte traseira da nave. De repente, o ator pergunta onde está o 5º prisioneiro que Amanda mencionou anteriormente. E antes que o agente possa explicar o que está acontecendo, a nave balança subitamente. O agente se dirige à cabine de comando para verificar a situação e descobre que tanto o piloto quanto o copiloto já estão mortos. Ele tenta controlar a nave e de alguma forma consegue fazer um pouso seguro, mas acaba morrendo durante o voo. Processo. Perto dali, um grupo de cavaleiros luta contra monstros gigantes no avião. Harley percebe que está solta de seu assento e descobre que o agente está morto. Ela usa uma faca para cortar as algemas e então olha para fora, encontrando um cenário fascinante. Sem perceber a falta de chão à frente, quase cai ao avançar. Mas Deadshot a salva a tempo. Lá dentro, as 2 pessoas restantes também se libertam. Saem pelo outro lado e veem um dragão gigante voando. Todos ficam surpresos, mas veem ilhas flutuantes e cavaleiros lutando contra monstros enormes, ficando sem palavras. Eles se perguntam que filme está sendo filmado, quando um grupo de monstros porcos os cerca. O ator diz que vieram por engano e quer falar com o diretor ou produtor, mas um deles não responde. Um dos porcos ataca, e o sangue da lança mancha o rosto de Harley. Deadshot percebe que não é uma filmagem, e ao ouvir isso, Harley fica irritada, dizendo que agora estão livres para fazer o que quiserem. Nesse momento, a porta do avião é aberta pelo 5º prisioneiro, King Shark, que possui poderes de tubarão e também o apetite voraz de um. O rei tubarão avança, devorando os monstros porcos, e Harley se junta à diversão, atacando-os com uma lança e um chicote. Os movimentos de artes marciais são sofisticados. O homem mascarado, o vigilante Peacemaker, entra na luta, pega o machado dos porcos e o usa contra eles. Após perder o machado, ele os espanca com as mãos, dizendo que trará paz a qualquer custo. O ator impopular, o supervilão Clayface, usa seus poderes para manipular o solo e deter os monstros que o perseguem. Enquanto isso, Deadshot encontrou suas armas e munição no avião, e as usa para derrubar os monstros porcos com um tiro cada. Ele percebe que a solução rápida é derrotar o chefe, e Peacemaker aponta para o grande porco feio à distância, dizendo que ele é o vilão. Deadshot mira nele, mas outro monstro bloqueia o caminho. Então ele usa as lâminas da nave como rampa e atira na cabeça do monstro-chefe, matando-o. Os porcos fogem com isso, mas de repente, os cavaleiros humanos chegam ao local. Eles parecem desconfiar dos intrusos, e o comandante saca sua espada, mas Deadshot atira de suas mãos. Ele tenta dizer a ele que não são inimigos, mas o comandante usa magia para chamar a espada de volta para sua mão. Ao ver isso, Clayface finalmente percebe que eles estão em outro mundo e se aproxima dos cavaleiros, dizendo que eles são os heróis convocados de outro mundo para proteger este. Ao ouvir, Deadshot zomba, perguntando se era uma missão de paz nobre. Peacemaker se ofende,
pois ninguém zomba de suas missões, e começa a discutir com Deadshot. Eles continuam brigando na prisão. Enquanto isso, no reino, a rainha vai ao seu castelo voador, passando por vilarejos pobres e famintos. Ao chegar à sala de audiências, os cavaleiros mostram a gravação da batalha contra os monstros porcos. Os ministros celebram a vitória e preparam uma festa. Mas o comandante dos cavaleiros questiona como podem comemorar enquanto o povo passa fome. O ministro não gosta da objeção, mas a rainha ordena silêncio. Ela ignora essas escaramuças menores e instrui o comandante a elaborar uma estratégia superior para a próxima batalha. Nesse contexto, o comandante questiona o que fazer com as pessoas do outro mundo. Ele sugere que podem ser úteis na batalha, mas a orgulhosa rainha recusa a ajuda deles. Ela instrui o comandante dos cavaleiros a ignorá-los, questionando se o herói que salvou seu reino caiu ao ponto de precisar de estrangeiros para cumprir seu dever. A rainha não ouve nem mesmo sua filha Fiona, que pede confiança nas pessoas do outro mundo. Fiona está bastante chateada com as palavras de sua mãe, mas não tanto quanto está com a condição patética em que seu povo se encontra agora. Ao ver as crianças lutando desesperadamente por um único pedaço de pão mofado, ela se recusa a tocar na comida luxuosa que lhe é oferecida. De repente, o comandante dos cavaleiros chega ao seu quarto, conforme a ordem que ela deu, e Fiona pede um favor a ele. Ela deseja ver Harley e seu grupo, pois acredita que eles também têm o potencial de ajudar o povo dela. Por isso, ela pede ao comandante que a leve até lá para negociar. Enquanto isso, na prisão, Harley sonha que o Coringa vem resgatá-la. Mas ao abrir os olhos, percebe que está presa nessa prisão fedorenta em outro mundo. Deadshot também está frustrado, mas Clayface está calmo. Ele acha que, mesmo ajudando os humanos a vencer a guerra, são tratados como prisioneiros, não heróis. Isso apenas significa que eles não são bem-vindos aqui, um tema comum de Isekai. Ele se pergunta como mudar o enredo, mas o Peacemaker diz que, em vez de se preocuparem com o tratamento que recebem, devem focar em voltar para a nave. Ele menciona que 12 horas se passaram desde que o helicóptero caiu, e se não retornarem em 60 horas, as bombas em seus pescoços explodirão. Todos entram em pânico ao ouvir isso e se perguntam como escapar. De repente, Clayface tem uma ideia e vai até as grades. Deadshot diz que é inútil tentar quebrá-las, pois nem King Shark conseguiu. No entanto, Clayface vira lama e passa facilmente pelas grades. Ele diz que é o protagonista da história, e que eles são figurantes. Então não se importa que sejam sacrificados para ele ficar mais forte. Isso irrita a todos. Então Harley grita sobre uma fuga da prisão, e os guardas chegam rapidamente. Peacemaker tenta conter Clayface, mas os guardas colocam algemas mágicas nele, selando seus poderes. Nesse momento, os guardas abrem a cela e mandam todos saírem para o café da manhã. O café é água de esgoto e legumes podres. Além disso, Clayface não para de amaldiçoar Harley e os outros por atrapalharem seu trabalho, sua fuga. Nesse momento, chegam ogros e mandam eles saírem, pois o lugar é deles. O líder dos ogros diz que não quer o cheiro de humanos fracos em seu assento, mas há uma barreira linguística, e ninguém entende exatamente. Deadshot deduz que é sobre a hierarquia da prisão e decide mostrar ao ogro quem manda. Porém, Clayface acredita que a violência não resolve. Ele se levanta e tenta falar com o ogro, dizendo que pode entendê-lo só pelas expressões, por ser um ator mestre. Tenta agradar o ogro, sorrindo e criticando os guardas. Mas o ogro acha que o humano está zombando dele ao sorrir e então o afasta com um soco. Os ogros riem, mas Harley decide que já teve o suficiente. Termina a sopa, faz uma cara horrível e desliza a tigela vazia para o chefe ogro. Ele fica furioso e ataca Harley, mas Peacemaker bloqueia o soco e Harley joga a tigela no rosto dele. O chefe ogro agarra Harley ao se levantar. Harley o derruba, e quando os guardas chegam, Harley, Deadshot e Peacemaker posam vitoriosos sobre os ogros derrotados. O guarda imediatamente os chama de volta e lança um feitiço para prendê-los ao chão. Todos são jogados em uma cela disciplinar. Deadshot dá um tapa em Clayface para acordá-lo, enquanto Peacemaker tenta arrombar o portão da prisão, mas é difícil demais. Nesse momento, ouvem a voz de outro prisioneiro perguntando se vem da Terra 2. Harley se vira e pede que ele se apresente primeiro, e ele diz que é Rick Flag, um agente da Argus. Ao observar atentamente, Rick reconhece todos os supervilões.
Ele percebe que Amanda enviou reforços para a equipe, e Harley fica confusa com suas constantes divagações. Rick decide contar a todos que não são o primeiro grupo enviado por Amanda a este mundo. Ele liderou outro grupo para o primeiro contato. A missão era encontrar uma fonte de recursos naturais e monopolizá-los. Isso deu muito errado e ele foi preso. Ele descobre que há muitas coisas que não foram informadas ao Esquadrão Suicida, mas pelo menos eles sabem sobre a bomba em seus pescoços. Peacemaker diz que tem menos de 60 horas antes das bombas explodirem, e pergunta a Rick como reiniciar o cronômetro. Rick fica surpreso ao saber do limite de tempo, mas percebe que Amanda pode ter tomado medidas extras para enviar os supervilões para cá. Ele diz ao Esquadrão Suicida que compartilham os mesmos objetivos, então os ajudará a voltar ao portão do mundo deles. Assim, ele poderá retornar ao seu mundo, e eles receberão o sinal para reiniciar os contadores de bombas. Harley e Deadshot não confiam nele, mas têm problemas maiores. Quando King Shark acorda, está com fome, e começa a caminhar em direção aos supervilões para comê-los. Eles ficam aterrorizados, mas Rick rapidamente tem uma ideia, e diz a King Shark que eles também estão com fome, e que a comida é... Do outro lado do portão, ao ouvir isso, o Rei Shark começa a abri-lo com toda a sua força. Motivado pela torcida de Harley, o King Shark se lança contra o portão da cela e o abre. Harley aproveita a chance para pegar o bastão. Sem saber dessa mudança, ela atinge o guarda com toda a força, e ele acaba cravado no teto. Rick acha que é a chance de escapar sem criar mais distúrbios. Face pega a chave do guarda nocauteado para abrir suas algemas. Ele inicia um discurso dramático para reunir os prisioneiros, mas Peacemaker age rapidamente e instrui todos a saírem e causarem estragos. Contudo, o que realmente motiva os prisioneiros é ver o Tubarão-Rei devorar o buraco do guarda, enquanto os guardas chegam naquele instante. Eles tentam usar sua magia novamente para deter os supervilões, mas desta vez, Harley e os outros estão mais poderosos do que antes. Eles começam a correr, e Deadshot atira em todos os guardas usando pedras, enquanto Peacemaker joga todos que estão em seu caminho em direção ao King Shark, que rapidamente os devora. Eles continuam causando destruição enquanto derrotam os guardas um por um. Logo, eles libertam todos os prisioneiros e assumem o controle de toda a prisão. Em breve, o comandante dos cavaleiros chega à prisão a pedido de Fiona e fica mortificado ao ver que a prisão caiu e que agora os criminosos estão no comando. Harley também percebe isso e avisa a todos que estão acompanhados. O comandante dos cavaleiros, Cecil, aparece no portão da prisão, mas um tiro de advertência de Emmett Deadshot o impede de entrar. O Esquadrão Suicida sai para encontrá-lo, e Clayface reconhece que é o mesmo cavaleiro que os prendeu antes. Harley comenta que ele não se parece tanto com um cavaleiro, mas sim com um vendedor de seguros frustrado. E então, ela e Deadshot começam a zombar dele. É furioso e lança sua espada mágica. King Shark surge e engole a espada. Cecil a convoca de volta, cortando o estômago de King Shark, mas ele se cura magicamente. Deadshot e o grupo se preparam para lutar, mas Rick corre gritando para parar, alertando que qualquer movimento pode desencadear uma explosão mágica descontrolada, capaz de devastar toda a área ao redor. Ele menciona que, caso eles entrem em conflito com os cavaleiros, estarão transformando todo o país em inimigo, e assim, não terão como voltar em segurança ao portão para reiniciar os cronômetros das bombas. Por essa razão, ele opta por conversar com Cecil, utilizando os fragmentos da linguagem deste mundo que ele aprendeu enquanto estava preso. Contudo, a linguagem rude aprendida na prisão não agrada ao comandante dos cavaleiros, que interpreta que Rick está tentando ofendê-lo, saca a espada para matá-lo, mas as palavras de Fiona ecoam em sua mente. Ele decide realizar os desejos dela e levá-los vivos. Guarda a espada e manda todos segui-lo. Rick agradece, sem saber que foi chamado de covarde. De qualquer forma, são levados ao Palácio Real como prisioneiros. A visão do grande palácio os hipnotiza, mas os ministros não gostam de ver criminosos lá. Logo, a rainha e a princesa chegam ao local, e todos se curvam respeitosamente diante delas. A princesa mostra um interesse peculiar em Harley, mas evita encará-la diretamente nos olhos. Harley e Deadshot começam a discutir se ela é realmente uma rainha de verdade, ou apenas a esposa do rei. A rainha, curiosa sobre a conversa deles, decide usar sua magia para que todos possam se entender. Todos ficam extremamente surpresos com essa habilidade, e a rainha ordena que parem de desperdiçar tempo e falem rapidamente o que realmente desejam dizer. Rick se aproxima respeitosamente da rainha, com uma postura humilde, e diz que deseja fazer uma oferta que será extremamente benéfica para ela. Em troca, tudo o que eles desejam é o direito de circular livremente. Os ministros, porém, lembram-no de que ele ainda é considerado um prisioneiro, e, portanto, não tem o direito de fazer qualquer oferta. Entretanto, Rick insiste que possui informações cruciais para a rainha, que podem ajudá-los a vencer a guerra. Ele revela que o motivo pelo qual o reino está perdendo a guerra contra o Império é que o Império substituiu todos os seus principais oficiais. Isso tornou seu exército mais eficiente.
A rainha diz que já sabe, mas Rick menciona que os oficiais do exército são humanos do mundo deles. A rainha e seus ministros pedem explicações, mas antes que Rick fale, Harley intervém. Ela percebe que os humanos do Império eram do grupo que Rick liderou. Deadshot e Clayface dizem que Rick não os controlou, e eles foram para o Império. A rainha está furiosa agora e declara que os problemas que enfrentam são por causa da incompetência de Rick. Seus soldados desembainham as espadas contra eles, mas o Peacemaker diz à rainha que estão dispostos a corrigir seus erros, lutando em qualquer campo de batalha que ela escolher e trazendo a paz. Deadshot o amaldiçoa e pede que, pelo menos, consulte os outros antes, mas a rainha já aceitou sua palavra. Ela usa sua magia para amarrar Rick e manda seus soldados levá-lo. Depois, avisa ao Esquadrão Suicida que, se não fizerem o que o Peacemaker prometeu, Rick perderá a cabeça. Cecil tenta convencer a rainha de que não é certo deixar estrangeiros lutarem, mas a rainha o manda calar-se, pois ele sugeriu isso ontem. Rick é arrastado para fora, mas grita ao Esquadrão Suicida para se esforçarem, pois se ele morrer, eles perderão a cabeça. Não conseguem chegar ao portão e acabam perdendo suas cabeças. Harley, até agora, não está pensando direito, e acredita que primeiro eles precisam de comida. Depois, será necessário recuperar suas armas e equipamentos. A rainha, ouvindo seus pedidos, atende a eles e entrega seus trajes e armas, além de comida. Com isso, eles se preparam para partir e logo são levados a um campo de batalha, onde os soldados do reino estão tentando tomar uma fortaleza que está sob o controle do Império. Clayface e Peacemaker sugerem seguir em frente e ajudar, mas Deadshot diz que não devem, pois Cecil ordenou não se meter. Ele acha que deveriam deixá-los morrer, mas Clayface acredita que salvá-los melhoraria sua imagem. No entanto, ambos estão confusos sobre como os Homens-Fera do Império lutam tão cruelmente, sem se preocupar com a segurança. Harley pode afirmar, com base em sua experiência psiquiátrica, que eles sofreram lavagem cerebral, não treinamento. Todos os lobos estão desgastados, mas prontos para sacrificar suas vidas. Ao ouvir sobre a lavagem cerebral, e ligar isso ao fato de que o primeiro grupo trazido aqui são criminosos procurados, Deadshot deduz quem é o comandante inimigo. Ele pede que o sigam, pois o comandante é um amigo da prisão e ele vai, certamente o ouvem. Chegam à fortaleza, mas não conseguem entrar. Clayface transforma a parede em argila e abre uma porta. Deadshot sugere virar a fortaleza de cabeça para baixo. Clayface explica que isso não é seu verdadeiro poder, e que a parede não tem umidade para controlar. Diz que seu poder real era apenas transformar seu corpo em argila, e que adquiriu a capacidade de controlar outras coisas depois. Ele acredita que há mágica acontecendo neste mundo. Ele crê que magia está agindo aqui e, de repente, Harley lembra quando acertou o guarda. Eles entram sorrateiramente na fortaleza e encontram os guardas-lobos. Harley lida com um lobo, enquanto King Shark os engole. Com Clayface cuidando das costas, chegam ao topo da torre onde o comandante do Império observa o campo de batalha. Ele está prestes a atacar os invasores quando Deadshot diz que não veio para lutar, mas apenas para conversar como amigos. O comandante se vira surpreso ao ouvir sua voz, e Harley pergunta quem é esse cara. Deadshot responde que é Ratcatcher, um colega de cela que ele supostamente salvou de ser intimidado. Ele começa a contar histórias de como ajudou Rat, mas fica claro que era ele quem estava perturbando o pobre homem. Rat está furioso com ele agora e ordena que seus lobos soldados devorem os intrusos por inteiro. Deadshot pergunta o que há de errado com ele e como consegue controlar outras criaturas além dos ratos. De repente, os lobos o atacam. Ele os abate imediatamente e o resto do Esquadrão Suicida também entra na ação. Todos estão confusos sobre como terminar isso quando, de repente, Clayface tem uma ideia. Ele instrui Deadshot a atirar nos recipientes de água, permitindo que ele use seus novos poderes de forma mais eficiente. Deadshot acata a ordem e dispara nos tanques de água suspensos, fazendo a água jorrar abundantemente. Clayface, então, utiliza seu poder para criar grandes buracos no chão, resultando na queda de todos os lobos. Rat fica completamente indefeso e Peacemaker tenta atirar em sua cabeça. No entanto, no último momento, a bala é desviada. O samurai mascarado salvou a razão. Ela o agarrou e juntos pularam do prédio. Contudo, agora enfrentam outro problema, pois a fortaleza começa a desmoronar repentinamente, já que Clayface exagerou um pouco ao usar seus poderes anteriormente. Cecil chega para confrontar o Esquadrão Suicida, questionando como eles ousam interferir na batalha. Quando ele lhes disse para não fazerem isso, Deadshot respondeu que eles acabaram de salvar a todos.
Então Cecil pergunta como eles ousam destruir a fortaleza que pretendem retomar. Deadshot diz que, de qualquer forma, eles a recuperaram e que só precisa de reparo e limpeza. O Esquadrão Suicida começa a se afastar, e a rainha e seus nobres assistem a tudo ao vivo. Apesar dessa vitória, o Esquadrão Suicida é levado de volta à prisão, onde Rick discute com Deadshot por não ter feito seu trabalho corretamente. Harley acorda de mais um sonho com o Coringa, onde estavam lidando com alguns intrusos na base, interrompendo seu momento romântico. Ela não fica nada feliz ao perceber que algo mudou na relação deles. O Peacemaker informa a todos que agora tem apenas 12 horas antes que suas bombas explodam e que precisam encontrar uma saída antes disso. Nesse instante, a princesa Fiona chega, e Clayface imediatamente começa a flertar com ela. Deadshot apenas o empurra de lado e pergunta à princesa quando serão libertados da prisão. Ela se desculpa por não saber e tenta convencê-los de que serão bem tratados por sua contribuição na última vitória. No entanto, nem ela mesma acredita nisso. Ela olha para Harley, que a percebe e pergunta o que quer. A princesa desvia, e Harley pergunta se ela está interessada nela, pois parece estar observando-a. Ela está sempre atenta desde ontem. Ela pede a Fiona que fale o que pensa, mas Fiona permanece em silêncio, o que a deixa bastante irritada. Harley a amaldiçoa, dizendo que ela tem muito medo do que as pessoas possam pensar, e é muito tímida para expressar seus pensamentos, o que a faz lembrar de si mesma antes de conhecer o Coringa. Nesse momento, Cecil chega e avisa a todos que a rainha os convocou. De repente, Fiona se perde nas lembranças de seu passado, quando costumava se esgueirar para a cidade para encontrar seus amigos plebeus. Eles subiram no telhado de um prédio alto para admirar o lindo lago e a cidade. O amigo plebeu de Fiona reclamou que tudo estava ficando caro por causa das guerras e que ninguém o contratava mais para limpar chaminés. Logo, Cecil chegou para levá-la de volta. Quando Fiona chegou em casa, sua mãe a repreendeu, dizendo que tinha vergonha de sua filha por se comportar assim e se misturar com os camponeses. Pouco depois, Fiona saiu do palácio num dia chuvoso e descobriu que seu amigo havia morrido. Devido à guerra, Cecil a chama de volta à razão, dizendo que é hora de ir ao conselho de guerra. Na sala, vem um exército de homens-fera encapuzados se aproximando da fronteira, e os ministros ficam horrorizados. Cecil acha que não tem tropas suficientes, e assim, o exército de homens-fera chegará à fronteira com a Índia, capital em breve. Todos entram em pânico, mas Harley pergunta por que ainda estão algemados, se a liberdade fazia parte do acordo. Os ministros xingam, mas a rainha os silencia, e diz que Harley tem coragem de falar assim, após destruir a fortaleza que sua equipe devia recuperar. Ela chama Rick para fornecer informações sobre os comandantes inimigos e suas habilidades. No entanto, ele inicialmente pede para saber como a guerra começou. Para compreender melhor a situação, Cecil inicia uma apresentação sobre como o reino e o império estão em guerra há décadas. No entanto, as coisas mudaram repentinamente a favor do império há alguns meses, quando os Homens-Fera e os Elfos traíram o reino. Deadshot comenta que não é surpreendente que eles tenham traído o reino, pois não sabem tratar as pessoas de forma adequada. Após algumas brigas, Rick conta à rainha sobre o Hatcatcher, que está atrás do exército dos Beastmen. Ele explica que, no mundo deles, Hat podia se comunicar e controlar ratos, e aqui, seu poder também afeta os Homens-Fera. A rainha acredita e sabe lidar com Rat, mas Rick não tem resposta. Isso levanta suspeitas em Deadshot, que pergunta a Rick por que não detonaram as bombas no pescoço de Rat quando ele se rebelou. Rick diz que, por algum motivo desconhecido, as bombas nos pescoços do esquadrão anterior foram desativadas. Então, Amanda colocou cronômetros em suas bombas. Como Rick não pode informar sobre como deter Rat, a rainha decide mandá-lo de volta à prisão. De repente, Harley se manifesta. Ela lembra que no sonho de manhã, o Coringa falou sobre a melhor forma de caçar ratos, e feliz, compartilha isso com todos. Deadshot imediatamente compreende o que ela está dizendo e cria um plano. Mas isso exige bloquear o caminho de Hat e levá-lo para a linha de frente. Rick afirma que eles não podem fazer isso sozinhos, e solicita à rainha que lhes empreste algumas de suas tropas para garantir o sucesso do plano. Os ministros consideram esse pedido absurdo, mas Fiona tenta persuadir sua mãe a ouvir Rick. Contudo, os ministros também a impedem, questionando se ela assumiria a responsabilidade caso perdessem suas tropas. Fiona permanece em silêncio, e para ajudá-la, Cecil decide intervir. No entanto, antes que ele consiga dizer qualquer coisa, Harley menciona que, se precisarem de tropas, ela conhece algumas pessoas que ficariam extremamente felizes em lutar. Em breve, todos se dirigem à fortaleza destruída, que está servindo como a linha de frente do reino. As forças a que Harley se referiu também vão até lá, e não são outras, senão as detentas da prisão.
Elas ficam muito animadas ao ouvir Harley falando a língua delas. Harley então sobe em uma pilha de barris para lhes dizer que se eles lutarem e vencerem a próxima batalha, sairão da prisão, mas se perderem, voltarão para o inferno fedorento. Todos querem participar da luta e torcem por Harley. Harley não leva a sério, mas os outros homens tentam planejar. Clayface está interessado em Fiona e pede a Cecil que fale mais sobre ela. Cecil diz que a princesa é a mais gentil do reino e se importa muito com seus súditos. E apenas zomba, dizendo que ela parece uma perdedora que não gosta de si mesma, incitando a fúria do comandante. Nesse momento, o King Shark sente o cheiro de inimigos e avisa Rick sobre isso. Os soldados e os prisioneiros estão em suas posições, mas Harley e os outros se recusam a sair para lutar porque esse não é o trabalho deles. Cecil só pode xingá-los enquanto assume o comando de seus soldados e diz a eles que não temam nada. Nesse meio tempo, as tropas de Beastmen lideradas por Hat chegam à frente dos soldados. Ele fica um pouco surpreso ao ver as barreiras e os ogros ali, que parecem ser bastante agressivos. No entanto, ele apenas ri, dizendo que isso não é suficiente para derrotá-lo. Ele bate com o cajado no chão e cria um enorme campo mágico que faz com que os Beastmen sob seu controle fiquem furiosos. Ele ordena que corram e destruam todos, quando de repente, houve um tiro e o campo mágico se dissipa. T entra em pânico, imaginando o que aconteceu, mas percebe que Deadshot errou um tiro. Ele pensa que essa era a chance de Deadshot matá-lo, mas ele falhou e revelou sua posição. Ele ordena que suas tropas de Beastmen avancem e o ataquem, mas elas não se movem. Ele tenta empurrá-los e os amaldiçoa, mas é inútil. Então, percebe que Deadshot acertou seu alvo. A gema em seu cajado. Na verdade, o plano do Esquadrão Suicida era descobrir que Hat controlava os Homens-Fera com seu cajado. Eles ergueram barreiras para atrair Hat à linha de frente e energizar os Homens-Fera. Agora, entendendo o plano, Hat entra em pânico. A notícia mais preocupante é que os Homens-Fera não estão mais sob seu controle e estão com raiva dele. Eles o cercam e, mesmo implorando, ele é devorado. Enquanto isso, os Beastmen, que recobram a consciência, ficam surpresos ao se verem no campo de batalha. Eles enviam um mensageiro a Cecil e se rendem, e o Esquadrão Suicida deixa o campo. Informam ao comandante dos cavaleiros que sua missão está concluída, então não precisam mais permanecer. Todos ficam surpresos com a vitória fácil, e Fiona volta para contar à mãe que valeu a pena confiar nos Otherworlders, mas a rainha está paralisada. O Esquadrão Suicida corre rapidamente até o local do portal, mas, para sua grande consternação, o portal está localizado no alto de um lago, e eles não têm meios de alcançá-lo. Deadshot, impaciente, pede ao Rei Shark que o deixe subir em suas costas, mas ele se recusa firmemente. De repente, as bombas colocadas em seus pescoços começam a brilhar intensamente, deixando todos em um estado de pânico ainda maior do que antes. Clayface pergunta calmamente o que devem fazer agora, e Rick responde que só podem rezar para que o sinal para reiniciar o cronômetro esteja realmente chegando. O caminho até aqui, desde o portal. Deadshot começa a puxar os cabelos de frustração, mas Peacemaker pede que ele se acalme, pois o momento da verdade está prestes a chegar. Ele declara que faltam apenas alguns segundos para a contagem regressiva zerar, e se as cabeças deles ainda estiverem presas aos corpos depois disso, significa que o sinal está chegando aqui. Todos ficam tensos quando o Peacemaker chega a zero, mas então, as bombas em seus pescoços ficam verdes e nada acontece. Todos ficam aliviados porque o cronômetro foi reiniciado e Harley voltou ao normal. No entanto, Rick diz a todos que precisam entender que a única razão pela qual Amanda não os matou é que ela ainda acredita que eles têm alguma utilidade. Ele explica que terão que receber o sinal de reinicialização a cada 72 horas. E para isso, é essencial que trabalhem na missão de estabelecer uma base de pesquisa aqui. Ele afirma que a prioridade principal é aliar-se ao reino e ajudá-los a vencer a guerra, e todos concordam. O Esquadrão Suicida une forças com o exército do reino e repele o exército invasor do Império. Eles combatem em vários campos de batalha, conseguindo recuperar e conquistar mais território do Império. Em um campo de batalha, cercado por cogumelos gigantes, Deadshot se diverte eliminando os Beastmen porcos quando, de repente, King Shark, o Clayface, lança um porco contra ele. Deadshot tenta derrubá-lo, mas percebe que está sem munição. O porco Beastman cai bem ao lado dele, e King Shark passa correndo, chamando-o de gato medroso. Deadshot fica frustrado com isso, e de repente, o porco se levanta para lutar com ele. Ele o derruba com a coronha do rifle, e começa a gritar de frustração. Logo em seguida, uma reunião de emergência é convocada para resolver o problema. Deadshot está inquieto porque não tem mais balas, mas Harley não hesita em desperdiçá-las fazendo um coração em uma pedra.
Cecil fica bastante aliviado pelo fato de Deadshot não poder mais usar suas armas assustadoras, e se ofende com isso. Ele começa a xingar o comandante dos cavaleiros, mas Rick intervém e o impede. Finalmente, Clayface vai direto ao ponto e diz que, como Harley e Peacekeeper também usam armas, a falta de munição vai afetar seriamente o grupo deles. Harley não se importa com isso, e afirma que também não se importará com uma frigideira como arma. Clayface chama o grupo deles de conselho de idiotas e diz que parece não haver esperança de resolver o problema. Mas então Rick tem uma ideia. Ele diz que a nave que ele e sua equipe avançada pegaram para chegar aqui não caiu. Ele tem certeza de que lá eles terão seus suprimentos e armas intactos. E isso é uma excelente notícia para Deadshot. O problema é que a nave deles pousou em uma montanha próxima à fortaleza, e eles precisam voltar para recuperar os suprimentos. Deadshot não se importa com o tempo que levará para chegar e começa a marchar na frente. Ao anoitecer, eles chegam à fortaleza, e os prisioneiros que viraram soldados ficam surpresos. Harley comenta que está faminta, e o soldado porco diz que ela chegou na hora certa, pois agora vão servir o jantar. Os poderosos Homens-Fera preparam a comida em uma enorme panela, enquanto todos comem e bebem animadamente. Durante a bebida com os ex-prisioneiros, Harley e Deadshot perguntam qual é a razão da festa. Os soldados porcos explicam que os comandantes de alto escalão do exército deram a eles um pouco de álcool em reconhecimento por sua contribuição na batalha, e que dar uma festa parecia a coisa mais óbvia a fazer depois disso. No dia seguinte, o esquadrão suicida parte, e Harley pega emprestado uma frigideira para usar como arma. Depois disso, eles se dirigem à montanha onde o navio de Rick aterrissou, mas a caminhada é longa e cansativa. Quando chegam ao local do navio, ficam atônitos ao ver que um dragão o está usando como material para seu ninho. Sua luta barulhenta atrai a atenção do dragão e ele desce do ninho para lidar com os intrusos. Todos entram em pânico e fogem, mas o dragão os persegue e Deadshot se esconde em uma fenda nas rochas. O dragão o encontra e tenta mordê-lo com as pedras, mas Deadshot salta a tempo e sobrevive. Ele continua fugindo do dragão, que agora persegue Harley. Ela corre, desviando das bolas de fogo. King Shark é o único realmente interessado. O dragão o agarra e voa em direção ao ninho, onde seus filhotes começam a rugir ansiosamente pela chegada. Rick entra em pânico porque eles precisam salvá-lo, e Deadshot olha para a única bala que tem. Clayface usa seu poder para criar uma grande parede, impedindo o dragão de voltar ao ninho. Aproveitando a chance, Deadshot mira no olho do dragão, enquanto ele tenta engolir King Shark. Mas o dragão pisca no último momento, desviando a bala, e cospe King Shark coberto de chamas, furioso. De repente, a enorme parede que Clayface criou começa a desmoronar, e o dragão desce para enfrentar os intrusos novamente. Subitamente, Harley tem uma ideia e corre em direção ao dragão. Ele lança uma bola de fogo, e ela usa o mesmo truque mágico que os Pigmen usaram na noite anterior, aumentando o tamanho da frigideira. Harley se encanta com sua vitória, e não percebe que o dragão tenta atacá-la com a cauda. Felizmente, Deadshot a salva. Mas então, Harley pula de suas costas, pois planeja ir para o helicóptero agora. Do lado de fora, Deadshot está de alguma forma mantendo o dragão distraído quando, de repente, Harley o chama e joga o lançador de foguetes em sua direção. Ele corre em direção ao lançador de foguetes, enquanto Peacemaker permanece no ninho do dragão para provocá-lo. O dragão começa a se mover em direção a Peacemaker, mas Clayface agarra sua cauda. Aproveitando a chance, Deadshot lança um foguete no pescoço do dragão, causando dano crítico. Em seguida, eles vão para o helicóptero, onde Deadshot começa a estocar munição. Peacemaker revela que provocou o dragão com o ovo antes. Ele quer fazer uma omelete e pede a frigideira para Harley, mas ela está irritada com sua crueldade. Ela pega o ovo e começa a acariciá-lo, quando de repente, o ovo eclode e nasce um bebê dragão. O bebê dragão toma Harley como sua mãe, e ela decide chamá-lo de Arthur. Enquanto isso, Rick foge e entra em contato com Amanda, dizendo-lhe que está vivo e trabalhando com o Esquadrão Suicida. Ele informa que a equipe avançada que estava com ele se juntou ao inimigo, e Amanda dá a ele a ordem de eliminá-los sem hesitação. Enquanto isso, Peacemaker tenta ligar o helicóptero, mas ele não está em condições de voar. Começam a voltar a pé, carregando os suprimentos, quando de repente, Harley sente um cheiro de algo queimando. Rick, ao ouvir isso, entra em pânico e corre rapidamente para a borda da montanha. Ele vê que a fortaleza, onde os prisioneiros estavam estacionados, foi completamente reduzida a cinzas por 2 membros da sua equipe avançada. Quando Harley percebe a fortaleza em chamas e os prisioneiros empalados por cristais verdes, ela fica absolutamente horrorizada. Chefe Ogro ainda se agarra à vida e arrasta seu corpo ferido para um local seguro. Porém, uma mulher elfa chega para finalizá-lo,
pressionando o cristal verde mais fundo em seu corpo e decapitando-o com um golpe de espada. Após completar sua tarefa com frieza, a mulher elfa se afasta e Harley fica furiosa. Ela entrega o bebê dragão a Rick e pega sua panela mágica. Enquanto os outros membros do Esquadrão Suicida também se preparam para a luta, eles correm em direção ao local de conflito. Harley caminha em direção aos elfos arrastando sua panela pesada. A elfa que matou o líder ogro tem suas pernas baleadas por Deadshot, e outro elfo é capturado por King Shark antes de alcançar Harley. Quando Harley pega seu bastão para atacar o elfo mágico tenta atacá-la de longe, mas Peacemaker aponta sua arma e declara que ninguém se mete com Peace na frente dele. No entanto, a elfa mágica vira-se para ele com o rosto inexpressivo. De repente, um ataque vem do lado oposto, e Peacemaker usa a elfa como escudo para se proteger. Ao tentar se levantar, ele vê a supervilã Enchantress flutuando no céu numa barreira verde. Então, o gênio do mal pensador se junta a ela. A Enchantress desfaz sua barreira e lança cristais verdes em direção ao Esquadrão Suicida, mas nenhum deles, Shot, acerta seu alvo. Um exército de elfos avança e o pensador se posiciona acima deles. Ele observa seus oponentes e os chama de idiotas. A barreira ao seu redor desvia uma bala disparada por Deadshot. O pensador, projetando-se pelos cristais, diz que pessoas burras como Deadshot nunca alcançarão um gênio. Deadshot continua distraindo o cientista insano, enquanto Harley também se junta à conversa, perguntando se ele está aqui para se vingar de Ratcatcher. Enquanto o pensador diz que não se importa com marginais como Rat, Peacemaker lança 2 granadas e Deadshot mira na Enchantress. A Enchantress diz a todos para voltarem ao reino, pois não tem mais nada pelo que lutar, já que sua fortaleza caiu. Harley dá uma olhada em seus companheiros mortos e declara que vai dar uma surra nos vilões. Nesse momento, o Peacemaker joga as granadas no Thinker e Deadshot atira no ar para criar uma cortina de fumaça, com a qual Harley tenta atacá-lo com seu bastão. No entanto, a barreira resistente produzida pela Enchantress protege o pensador, que manipula os elfos sob seu controle para atacar a Harley. Ela é levada pela magia do vento. Nesse momento, Clayface surge sorrateiramente, mas os elfos bloqueiam seu ataque facilmente, pois o pensador previa isso. Ele usa controle mental para preparar os magos elfos. Então, King Shark avança furioso. Os magos lançam um feitiço poderoso, mas King Shark resiste e continua avançando, destruindo as barreiras mágicas com sua força bruta e provocando os elfos. A encantadora avança rapidamente para detê-lo com sua barreira mágica, mas os dentes poderosos de King Shark começam a perfurar a barreira, quebrando-a aos poucos no processo. A encantadora fica extremamente surpresa e começa a voar violentamente, tentando se livrar de King Shark com sua barreira. Mesmo quando eles sobem aos céus, King Shark continua tentando romper a barreira, mas então, a encantadora o empurra com força, e ele acaba caindo em um lago próximo. Para sua surpresa, surge outro inimigo habilidoso em lutar debaixo d'água. Ele está prestes a esmagá-lo quando o monstro Lula aparece, e Croc segura sua mão, impedindo a fuga. Do lado de fora, Harley enfrenta os guerreiros elfos que a cercam. Após derrotá-los, os magos preparam um ataque. Harley mal escapa do golpe destrutivo, mas então Deadshot começa a derrubar os elfos com tiros certeiros na cabeça. Ele é apoiado por Peacemaker e Clayface, mas o número de elfos atrás deles não diminui. Harley amaldiçoa Thinker, dizendo que cabeças grandes como ele não sabem lutar. O pensador mostra sua verdadeira habilidade e usa os cristais para transmitir seus piores medos. Clayface vê o público zombando, Deadshot vê sua filha apontando uma arma, e Peacemaker vê um mundo destruído por sua incompetência. Como Harley ainda não foi alvo, não entende o que seus amigos passam. A Enchantress se aproxima do pensador e diz para ele manter a classe e parar de atormentar os inimigos. O pensador saca uma arma e atira nos 3 do Esquadrão Suicida, e Harley, enfurecida, ataca a feiticeira. Ela a xinga, chamando-a de cadela do Império, mas a feiticeira diz que é só uma aliança temporária e não se importa com o Império ou Argus. Harley a amaldiçoa, chamando-a de mulher inconstante e sem caráter. Enchantress fica furiosa e diz que Harley não sabe nada sobre ela. Ela libera seu poder, explode Harley e a deixa inconsciente. Harley sonha que o Coringa a acorda, mas ao voltar a si, Rick ameaça o pensador dizendo que detonará as bombas. Então, o pensador diz, "Bitch, please", sabendo que Rick está blefando. Ele afirma que, se tivesse esse poder,
já teria usado há meses. Mas Rick diz que tinha ordens para capturá-los vivos. Nesse momento, Croc surge com um King Shark derrotado, e o Thinker decide se retirar, pois venceram essa rodada e completaram a missão. A Enchantress voa com seus aliados, e Rick pergunta a Harley o que aconteceu aqui. No entanto, ela apenas chora ao dizer que Deadshot, Clayface e Peacemaker morreram. Para sua surpresa, Clayface desperta e diz que, por um milagre, ainda está vivo. Ele bate na cabeça de Deadshot, que também desperta. Descobre que a bala não perfurou seu corpo, pois estava sendo controlada por alguém. Logo após, o Esquadrão Suicida é levado de volta à prisão por perder a batalha, e Cecile aparece para vê-los. Do outro lado, a rainha e sua corte assistem às filmagens dos elfos sob o Pensador, todos inquietos. Mas a rainha declara que só perderam a fortaleza, pois os criminosos humildes podem ser ignorados. Ela diz que essa perda é um fracasso dos Otherworlders, e ordena o enforcamento imediato deles. A princesa Fiona tenta protestar, mas a rainha insiste que devem ser executados para puni-los pelo fracasso. Fiona está desanimada, e mais tarde se encontra com Cecil para falar sobre a execução. Ela menciona que sua mãe lhe disse que o dever deles é acabar com a guerra, mas hoje tomou uma decisão emocional que prejudicou esse dever. Fiona acha que devem confiar no Esquadrão Suicida, e Cecil concorda, então eles fazem um plano. Enquanto isso, o Esquadrão Suicida planeja escapar da prisão e do reino, mas o Rei Shark está muito deprimido para agir após a morte. Derrota. O dragão bebê, Arthur, tenta queimar as barras de ferro da janela, mas não consegue nada. Nesse momento, Cecil chega e abre a porta para eles. Ele lhes diz que a rainha planeja executá-los, então quer que fujam e lutem contra o Império novamente para provar seu valor. Deadshot não quer mais nada com seu reino estúpido, mas Cecil agarra seu colarinho e faz um discurso emocionante sobre as pessoas que esperam por eles em casa. Rick zomba de Deadshot, perguntando se o Pensador o afetou tanto que ele não consegue pegar sua arma. Nesse momento, a princesa Fiona chega e diz para se apressarem, pois não consegue enganar os guardas. Harley se surpreende com a princesa tímida envolvida, mas Deadshot aceita lutar contra o Império. Primeiro, ele vai até King Shark deprimido, arranca seus dentes e mostra que crescerão novamente. Então, ele deve crescer de novo. Coragem também. Outros saem da prisão, e Harley pergunta a Fiona como teve coragem. A princesa lembra da infância, quando disse ao amigo que o exército tinha boas rações. Um dia, ele entrou na base militar para roubar comida, mas foi confundido com um espião inimigo e morto. Fiona correu ao túmulo dele e encontrou o irmão mais novo, que lhe disse para sumir. Ela apenas chorou e pediu desculpas a ele. Ao voltar para casa, sua mãe também a esbofeteou, dizendo que o garoto morreu por culpa dela. A mãe a mandou parar de sair do palácio sem permissão e afirmou que, se Fiona seguir suas ordens, nunca mais cometerá um erro assim. Após todo esse tempo, Fiona percebeu que seguir cegamente não é o certo. É por isso que ela está decidindo sozinha desta vez. Após ouvir a história dela, Harley sai e Peacemaker é o último a deixar a cela. Eles entram em uma carruagem preparada por Cecil e decidem se apressar antes que os soldados do reino os alcancem. Eles se perguntam como derrotar os inimigos, e Peacemaker diz que já tem um plano. A primeira pessoa que ele pretende matar é o Thinker. Enquanto isso, o Pensador chegou ao portal para a Terra após ler as mentes do Esquadrão Suicida. Ele cria uma fortaleza com elfos mágicos para esperar e derrotar o esquadrão de novo. Logo, Harley e os outros chegam ao portão e encontram a fortaleza bloqueando o caminho. Harley amaldiçoa o Pensador por tentar impedi-los de receber o sinal de reinicialização da bomba, mas Clayface é lembrado de seu. O teatro passa os dias no projeto da fortaleza. Deadshot diz para ele parar de se distrair e destaca que há elfos em cada ponto da fortaleza. Rick concorda e avisa que serão pegos se entrarem sem plano, proibindo a entrada direta. Deadshot pede a Clayface que faça um modelo da fortaleza, e ele manipula o solo para criar uma réplica exata. Deadshot aponta a localização dos elfos na maquete enquanto se lembra, com Harley vigiando a fortaleza. Ela rapidamente alerta a todos ao ver o Pensador e o Samurai mascarado juntos. Rick e Peacemaker acham que a situação complicou, pois não podem vencer o Pensador sem afastar a garota Samurai. Harley não se preocupa com detalhes e propõe derrotar os dois de uma vez para conseguir sua vingança perfeita.
Clayface fica observando eles atentamente, mas o King Shark continua a distraí-lo de várias maneiras. Irritado, Clayface se vira para perguntar o que ele realmente quer, e o King Shark grita com ele, abrindo a mandíbula de forma ameaçadora, o que faz Clayface mijar nas calças de medo. No entanto, tudo que o King Shark queria era usar os binóculos para ver a fortaleza, pois ele não consegue operá-los direito. Enquanto isso, ele se distrai comendo frutas, enquanto os outros estão ocupados tentando elaborar um plano detalhado. Deadshot quer eliminar os elfos primeiro. Rick lembra que os pensadores disseram que todas as mentes estão ligadas a dele. Normalmente, isso fritaria seu cérebro, mas ele aguenta por sua capacidade de pensar. Ele sugere focar em tirar a touca da cabeça dele. Peacemaker pensa nisso seriamente. Ele vê uma cabana distante da fortaleza e tem uma ideia. Enquanto isso, Fortaleza Inexpugnável lembra Harley de quando saía com o Coringa. Eles se divertiam roubando um banco com defesa impenetrável. Ela pede que adivinhem como roubaram, mas ninguém se interessa. Harley explica que guardas e segurança não importam. Basta ameaçar quem tem as chaves. E o resto é simples. Entrar e sair rapidamente, sem deixar pistas. A palavra aparentemente irrelevante dela dá ao Peacemaker a peça final do plano que ele buscava arduamente. Um sorriso assustador surge quando ele explica sua estratégia. Segundo o plano, ele, Harley, King Shark e Clayface se aproximam da fortaleza por trás à noite. Clayface está em uma mochila grande que King Shark carrega. Clayface reclama. Então Harley fecha o zíper. O Tubarão-Rei, então, decide entrar na água, mesmo após Clayface alertá-lo de que a água não é boa para ele, pois o excesso de água pode estragar a consistência da lama. No entanto, o Tubarão-Rei não entende os detalhes técnicos dessa explicação, e por isso, simplesmente mergulha na água. Com Clayface ainda gritando, Harley se despede dele, na esperança de que ele não seja completamente levado pela água antes que ela e o Peacemaker consigam correr para o local. Enquanto isso, Rick e Deadshot se posicionam em frente à fortaleza, aguardando pacientemente a chegada do Peacemaker. Sinal. Ao receber o sinal, Rick precisa atacar a fortaleza sozinho e atrair os elfos para a cabana distante. Deadshot, por sua vez, foi instruído por Peacemaker a manter sua posição, vigiar a fortaleza e, ao ver uma oportunidade, entrar sorrateiramente sem ser percebido. Contudo, há um pequeno problema. Eles nunca acertaram qual seria o sinal. King Shark emerge do lago nesse momento e arrota alto, sua voz ecoando por toda parte. Deadshot declara que esse é o sinal, e mesmo que Rick não concorde, ele o derruba e diz para começar o trabalho. Rick cai, atraindo os elfos para longe, enquanto suas costas ainda doem devido à queda. Deadshot está se divertindo agora, e por isso esquece o plano e dispara um lança-foguetes em uma estátua na fortaleza, derrubando-a. O som da explosão alerta a todos. O barulho da explosão chama a atenção de todos, e Clayface sobe na fortaleza para ver a estátua em chamas. O Pensador observa todos eles, confiante de que, independentemente da estratégia usada, o Esquadrão Suicida não conseguirá invadir sua fortaleza. Contudo, ele não pode ignorar nenhuma possibilidade. Então convoca o Samurai Mascarado para apoiá-lo. Enquanto isso, Clayface se infiltra na fortaleza e se transforma no Pensador para entrar despercebido. No caminho, ele encontra a Masked Samurai e a cumprimenta nervosamente. Ela pergunta se ele precisa de algo, e mesmo muito nervoso, ele diz que queria falar com ela sobre as complexidades do cérebro humano para esclarecê-la. Isso fazia parte do plano do Peacemaker, que havia dito a todos que, quando as coisas estivessem em andamento, eles sequestrariam um elfo e o levariam para a cabana para interrogá-lo. Todos tinham dúvidas sobre a viabilidade desse plano. Então Peacemaker disse que se disfarçaria de elfo para sequestrar um deles ao se aproximar. Todos acharam engraçado, então ele tirou o capacete e a camisa e colocou uma peruca dourada para parecer um elfo. Embora Harley tenha admitido que ele fica bonito sem a máscara, os outros discordaram do plano, pois nem o elfo mais cego cairia nessa... Então, eles mudam a estratégia, e o Rei Shark sequestra o elfo. O elfo é levado para a cabana conforme o plano. Lá, o Peacemaker descobre que o brinco é o dispositivo de telepatia que conecta suas mentes. Ele pensa que podem compartilhar sentidos e dor. Ele pega um martelo e esmaga a mão do elfo, e a dor é sentida por todos os outros elfos conectados. Quando os elfos perdem o controle, o Pensador se desespera e manda todos encontrarem quem está causando o problema. Os elfos correm para a cabana, mas Harley e King Shark estão lá para enfrentá-los. Eles esmagam os elfos facilmente. Vendo que está tudo bem, Deadshot atira em outra estátua, sinalizando a próxima fase do plano. Harley corre para a fortaleza ao receber o sinal, deixando o Rei Shark defendendo a cabana sozinho. O Pensador entra em pânico quando percebe que o controle da situação escapa de suas mãos.
Neste exato momento, Harley bate à sua porta. Ele finalmente compreende o plano do Esquadrão Suicida, e admite que é tão tolo que nunca pensou em uma possibilidade como essa. Ele menciona que os superestimou um pouco, o que acabou lhes dando uma vantagem, mas afirma que isso é tudo que eles terão. Harley imediatamente avança para atacá-lo, mas o Pensador consegue ler a mente dela, para prever todos os seus movimentos. Com uma agilidade surpreendente, ele se esquiva de cada um deles. Harley ataca novamente, mas ele acerta sua cabeça, deixando-a tonta. Ela ri descontroladamente e, de repente, lança seu bastão no Pensador, que não conseguiu ler sua mente enquanto estava tonta. O bastão o acerta no rosto, e Harley ri ainda mais. O Pensador, furioso, declara que lerá sua mente até o âmago, e a bagunçará, e Harley o desafia a tentar. O Pensador coloca sua capacidade de raciocínio em ação para entrar na mente da Harley, e vê as lembranças da época em que ela era uma psiquiatra regular no asilo Barkham, e se apaixonou pelo Coringa. O Coringa agarra sua garganta e diz para ela provar que o ama, e a memória muda repentinamente para ele, segurando-a sobre o produto químico que a transformou em Harley Quinn. No entanto, Finker de repente se vê sendo estrangulado pelo Coringa, e a Harley está ao lado dele. Ele não entende como a situação se inverteu assim. Então, Harley diz ao Joker para jogá-lo no tanque químico. O Pensador implora para não fazerem isso, mas é jogado no tanque e perde a sanidade. Seu corpo também sofre danos. Ele invade as memórias da Harley, e ela o acerta com um home run, desativando sua conexão com os elfos, que largam as armas e ficam como manequins. Quando a batalha chega ao fim, todos se dirigem para a cabana, onde Peacemaker aparece com o pobre elfo que ele brutalizou gravemente. Todos ficam surpresos ao ver a cena, mas não se importam com o Rei Tubarão, que está casualmente devorando os elfos. Peacemaker avisa que precisam se apressar para reiniciar o cronômetro da bomba. De repente, ouvem barulhos altos, e a fortaleza começa a desmoronar. Harley corre rapidamente como o vento para escapar, e assim que a fortaleza desaba, ela se demora um pouco para espremer a água de seu corpo. Roupas. Nesse momento, ela percebe que o samurai Katana está sobre um pilar com Clayface em uma mão e a cabeça decepada do Pensador na outra. Harley, chocada, pergunta se o Pensador não estava do lado deles, e Katana responde que ele não é mais útil. Ela joga Clayface no chão, que começa a se dissolver na água. Katana então pousa e usa uma lâmina dupla para atacar e desarmar Harley. E está no limite agora, mas ao se aproximar de Clayface, ele recupera os sentidos e se transforma em uma espada para ajudá-la. Com ela nas mãos, Harley ataca Katana com tudo, que agora está sendo empurrada para trás. Harley consegue cortar a arma de Katana em duas e segue atacando. Katana usa a arma quebrada como lâminas gêmeas para continuar a lutar, mas Harley tem clara vantagem nessa batalha. Harley chuta a mandíbula dela e lança a espada. Katana desvia, mas Harley consegue cortar sua máscara ao passar por ela. Katana perde a máscara e admite que Harley tem habilidade. Ela decide usar toda sua força para derrotá-la, mas Deadshot e outros chegam para ajudar Harley. Deadshot atira em Katana, que foge esquivando-se das balas e mergulha no mar, onde Killer Croc e seu monstro Lula a levam embora. Shark quer segui-los, mas Clayface pede que ele pare, pois estão sem energia para persegui-los, então terão que esperar outro dia para se vingar. Em meio a todo esse caos, acabam se esquecendo da reinicialização do cronômetro da bomba, até que Peacemaker os lembra disso. Então, Rick decide que devem enviar uma mensagem a todos sobre seu sucesso. Eles queimam a bandeira do Império logo abaixo do portão, com a ajuda do bebê dragão. Por outro lado, a notícia do Esquadrão Suicida ter eliminado os Elfos do Império chega à rainha. Cecil e Fiona ficam felizes, achando que a rainha mudará de opinião, mas, para o horror deles, o rosto da rainha se enche de fúria, e ela ordena que suas tropas se reúnam para executar os habitantes de outro mundo. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Obrigado por assistir, e até a próxima.